Boa noite, pessoal. Ao vivo em cores, né? Mais uma vez, às 19 horas. Boa noite, mais uma live. Dessa vez eu vou conversar sobre algumas coisas variadas, mas eu vou iniciar respondendo perguntas da live anterior. O Antônio Fernandes havia pedido um bom exemplo de sala de jantar, porque eu havia dito que nem sempre a gente consegue fotografias à altura do que a gente quer mostrar como ideal, né? E eu disse para ele que na minha sala de jantar tem uma solução que eu aprecio, né? O conjunto. Acontece que como nós, olha só a cadeia de coisas, né? Como nós, eu tinha tecnologia antiga, né? Na sala de jantar, mini dicróicas e tubinhos de lâmpadazinhas halógenas pequenas, né? Então eu tive que trocar para LEDs, e as luminárias são outras, né? Embora o sistema seja o mesmo efeito, etc., o mesmo desempenho, mas eu tive que mudar para outras. E o que aconteceu? Veio a pandemia, né? E eu estou esperando pelas minhas luminárias, para não só essas, como outras da casa toda no térreo, para recuperar a minha iluminação, de modo que a pandemia também me causou esse transtorno. Mas, por isso eu não fotografei a minha sala de jantar. Mas ano que vem, pessoalmente, as pessoas poderão constatar a solução. E aí eu fotografarei e mandarei para vocês, né? Eu apresentarei aqui. Então eu não fotografei a minha sala de jantar e fotografei outra, arranjei outras fotografias, não tão perfeitas, mas dá para dar uma ideia um pouquinho melhor. Eu fiz um esqueminha à mão mesmo para mostrar como deveria ser a iluminação numa sala de jantar. A outra pergunta que foi feita depois, essas perguntas eu acho que são mais interessantes para todos, né? Então, por isso que eu selecionei. Uma garota, cujo nome agora não estou lembrada, falou como evitar pontos luminosos refletidos nos pisos, quando os pisos são brilhantes. Aí, de pronto, eu falei, bom, eu vou falar, mas não há como evitar reflexos dos pontos nos pisos brilhantes. Nós vamos mostrar algumas coisinhas para dizer como a gente pode minimizar esse efeito desagradável, né? Que existem formas. Como na outra semana e na outra, a gente vai interromper o final da live, né? Quando chegar perto do fim, que a gente tem tempo limitado, para fazer perguntas ou responder dúvidas, né? Então, a gente para um pouquinho antes, interrompe 2 minutinhos e volta para eventualmente perguntas que houver. Então, nós vamos falar de um bom exemplo de sala de mesa de sala de jantar, já que nós abordamos o tema semana passada. Fotografia que eu mostro aqui não é uma sugestão minha de uma sala de jantar absolutamente modelo antigo, bem decorada, bem rica de detalhes, né? Então, é só para ilustrar como, ao tempo em que se usavam muitos candelabros e as arandelas com faixinhos difusos, como a iluminação era boa para as pessoas na mesa de jantar, porque havia uma difusão muito grande da luz, e como se desenhavam muitos tetos antigamente, a iluminação indireta para o teto e o pé direito maior contribuía para essa difusão interna que a gente conhece através da interreflexão. Já falei isso para vocês, falo bastante isso em curso, porque compreender como a luz caminha dentro do espaço é um recurso muito importante para vocês escolherem a posição correta das luminárias e chegarem a alcançar os resultados que vocês querem. Então, pendentes, arandelas difusas contribuem muito para a iluminação da face. É lógico que neste caso eu deveria haver uns pontinhos para enfatizar o arranjo da mesa. Essa solução eu selecionei aqui porque nós fizemos um trabalho, Gilberto Franco e eu, no Palácio do Itamaraty Antigo, no Rio, na Marechal Floriano, e todos os ambientes daquele edifício eram bastante requintados, os pés direitos eram muito trabalhados, os forros sempre tinham iluminação indireta e os ambientes ficavam muito bem iluminados, mas nós acrescentamos em todos os lustres pendentes, nos candelabros, nos pendentes de uma forma geral, nós colocamos pontinhos de dicróicas muito estreitos, justamente para valorizar o centro da mesa. Então, naquela época, a iluminação era predominantemente difusa, não havia essa possibilidade, mas hoje em dia, com um pouquinho de jeito, a gente consegue tirar um fiozinho e colocar alguns pontinhos a mais. Na era LED isso é mais fácil, porque
os pontos são tão diminutos que o único problema é ver onde a gente coloca o driver. Mas, em geral, o driver cabe na parte superior, né? Então, dá-se um jeito, sempre se dá um jeito, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, sempre dá um jeito. Então, no próximo slide, eu estou mostrando aqui como se diz, uma solução clássica de um pendente, né? Com bom controle de ofuscamento, tem um desenho elegante, correto. E reparem, ele tem luz direta e uma luzinha indireta que sai pela parte do fundo da luminária, que faz essa iluminação, é difuso, né? Da parte do fundo é difuso, faz a iluminação do ambiente, contribui para a iluminação ambiente, e como é uma iluminação difusa, refletida pelo teto, vai ajudar muito a face das pessoas. Mas reparem que na parte superior a gente pode ver um pontinho bem no limite da foto, um pontinho de luz dirigida ao quê? Ao arranjo do centro da mesa, que no caso agora é uma flor de altura grande e tal, mas que depois do arranjo de mesa, quando está posta, vai funcionar para o centro da mesa, né? Então essa é uma solução agradável, independentemente do modelo da luminária. Então, próximo slide aqui, a gente vai ver um outro sistema que é bastante parecido, que eu também gosto, porque ele é civilizado, vamos dizer, um conjunto de tubinhos de cobre. Acho que o Fernando Prado desenhou um sistema desse, chama-se rods, eu acho, né? Bastonetes, né? Cones and rods, rods é o bastonete, né? Que a gente tem na fundo da retina. Então, reparem que existe uma difusão do ambiente de luz que nós não estamos vendo de onde vem, a gente vê só um quadro refletido. Tem um grande espelho atrás do aparador do serviço da mesa de jantar, tem um vidro grande e tem luminárias em cima, e a gente vê refletido a iluminação no quadro. Portanto, deve haver, tem uma estante iluminada no fundo também, deve haver bastante luz difusa no ambiente. Então, o centro da mesa está muito bem valorizado com esse conjuntinho de pontos muito diminutos de LEDs, que é um sistema bonito também, que a mim agrada bastante, né? No outro, a gente vai ver o extremo oposto, que é um ambiente, como eu chamo, ambiente caverna, né? Que eu detesto estar num ambiente desse, cujo teto é uma coisa desconhecida, né? Parece um castelo mal assombrado. Eu não gosto de ambientes assim. Haverá pessoas que vão achar dramático, interessante, cênico, etc. Mas, de qualquer modo, o tampo da mesa e as cadeiras, reparem como os encostos das cadeiras estão bem iluminados. Significa que a face das pessoas, logo acima em frente, estará bem iluminada também. Por que isso acontece? Porque as luminárias têm um facho um pouquinho mais aberto, elas estão numa altura suficientemente grande para abranger a face, estão no centro, elas abrangem faces dos dois lados, né? De um lado e do outro da mesa. Então, o arranjo de centro está valorizado, não pontualmente como eu acharia preferível, mas o serviço de pratos, talheres e cristais está todo ele valorizado. Na outra, essa é uma solução que eu mostrei na outra semana como sendo uma solução que a mim agradava bastante. Reparem como a mesa está fartamente iluminada, mas como os cristais estão bastante valorizados. Isso é porque existe luz de fachos concentrados na mesa. E onde é que estão esses fachos? A luminária é boa, porque ela não brilha, e mal a gente percebe uma linhazinha de pequena luminosidade no teto, justamente no eixo da mesa. Ao fundo existe um painel, que está muito bem iluminado, por 2 pontos que a gente percebe aqui, mas que não são ofuscantes. Então o ambiente não tem nenhum ofuscamento, não tem nenhum ruído visual, tem a mesa muito bem apresentada, tem uma decoração interessante com essa gravura e o centro de mesa está muito bem iluminado. É uma coisa feita só com luz de cima para baixo, não tem nenhuma luz indireta que ajuda a refletir e está muito bem resolvido. Aqui eu coloquei um pequeno esquema que justamente é a iluminação que eu uso na minha sala de jantar. Eu tenho tampo de granito Ubatuba escuro, verde, que ainda era verde, hoje em dia ele é todo escuro, mas naquela época ainda era um verde bem escuro. E tem um pendente bem chatinho, pequeno, que tinha lamparazinhas de halógenas para o teto, com difusor, cujo serviço funciona, cuja iluminação funciona da seguinte maneira: a luz difusa vai pelo teto. Logo aqui está acima, como o elemento pendente é pequeno, a luz logo de cima já reflete no teto e volta para a própria mesa,
fazendo o serviço do tampo da mesa geral. Depois, os fachos mais abertos vão mais inclinados para o teto, se dirigem por reflexão até a parede do lado, onde tem o aparador, e aí eles voltam para a mesa, e muitos deles voltam para a face das pessoas que estão contra essa parede. Do outro lado, eu não tenho parede, eu tenho o espaço da sala de jantar, tenho um vazio da sala de estar. Então, é muito importante que haja uma reflexão das outras paredes laterais para que as pessoas que estão voltadas para o aparador sejam iluminadas também. E uma parte da reflexão para essas pessoas vem do arranjo da mesa. Eu não costumo usar toalha, mas sim jogo americano, claro, onde os pratos são claros em geral, eles refletem a luminosidade e ajudam muito a iluminação da face. E depois eu complemento a iluminação através do aparador do serviço de jantar, né? Que tem uma luzinha dirigida ao serviço da mesa e que antes do jantar faz uma decoração, um decor de quem está na sala de jantar, vendo o arranjo da mesa, e o fundo também tem arranjos de flores para poder ter um visual interessante. Então, obviamente, isso é uma forma simples em que a gente usa um pendente para uma luz dirigida acima, agora seriam linhas de LEDs bem difusos, com lumináriazinhas tipo micro, bem diminutas, com um pequeno giro, para se fixar no arranjo da mesa, e fachos muito concentrados para o arranjo e um pouquinho maiores para abranger também diretamente o tampo da mesa e as pessoas. Então, esse é o meu esquema, né? Fico devendo a fotografia quando os luminários chegarem, que ninguém vem montar nada agora, e a família também não quer que eu deixe entrar ninguém em casa, essas coisas absurdas, né? Mas enfim. Por exemplo, aqui eu mostro nessa fotografia um pendente que não é o pendente que eu uso, porque esse pendente tem luminosidade lateral, tem LEDs, tem duas linhas de LEDs, uma de cada lado, que aparecem até meio grosseiramente, a gente vê os pontinhos de LEDs, né? Ver pontinho de LED é uma desgraça, não é possível. Se a gente vê o pontinho do LED, corta, joga fora, porque não presta, muito ruim, né? Mas, de qualquer forma, é uma iluminação que também, apesar de não vir de cima, vir de lado, e aí que está o problema, ela faz o serviço de difusão, e isso eu fiz questão de mostrar, porque foi o mais próximo do que eu tenho, que eu achei, né? Vou mostrar um esqueminha aqui de um conjunto de imagens que mostra como, isso é um estudo que eu fiz para as salas de teleconferência, para o Google, e que tem um sistema que eu propus de iluminação central. A gente nunca deve usar luz de sala de mesa qualquer, mesa de jantar, sala de reunião, o que for, em cima duas linhas, próximos à cabeça das pessoas, à face das pessoas. A gente tem que usar sempre uma luz no centro da mesa, porque ele vai iluminar o que interessa no centro da mesa, que seja a madeira de uma mesa de reuniões, não importa. E vai refletir luz de baixo para cima, que vai se compor com a luz de cima para baixo. Então, muito importante que eles não estejam sobre as pessoas, para não dar aquelas manchas que nós vimos semana passada. Assim que estejam sobre o tampo da mesa, valorizando o centro da mesa. Depois, essa luz funciona por interreflexão, e esse é um exercício que eu vou fazer nas aulas práticas. Como eu vou mostrar fotografias e pedir para os alunos verem como a luz está funcionando no espaço. É um exercício interessante, porque à medida que a luz bate no tampo, ela volta para o teto, do teto ela volta para a parede, da parede volta para o tampo e para as pessoas, né? E com isso existe essa difusão que eu já mostrei nos outros slides anteriormente. E acrescido a isto, no caso dessa situação, que era preciso, as pessoas não estavam vendo as pessoas aqui de São Paulo. Então, era preciso corrigir as manchas na face das pessoas. Aí pedi um sistema de teto rebaixadinho para ter essas duas sancas laterais, fazendo a luz bater no teto, se dirigir à parede, da parede voltar para o centro da sala, bater no tampo, voltar para cima. Então, a luz circula e causa uma difusão enorme que, somando os dois sistemas, faz com que não haja sombra alguma na face das pessoas. É claro que aqui nós prescindimos da valorização do centro de mesa, porque se trata de ambientes de trabalho, as mesas são bem largas lá,
e, portanto, não há nada a valorizar no centro da mesa. Mas, de qualquer maneira, é importante para saber como a luz circula nos ambientes. Aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos de um pendente também desenhado para ter a luz dirigida, downlighting para a mesa, para o centro da mesa, e uma luz difusa, rebatida na parte superior da luminária. Essa luminária é a luminária perfeita para o caso. Louis Poulsen, grande designer, fez luminárias espetaculares, né? As pessoas de antigamente também faziam coisas maravilhosas, né? A turminha de hoje é boa, mas a turma de trás também era bastante boa, né? Então essa luminária, porque ela é perfeita? Ela tem a luz dirigida ao centro e tudo o mais é reflexo que se distribui para o ambiente e para a face das pessoas, além de ter o design belíssimo, né? Ele tem uma série grande dessas luminárias com esse princípio. Aqui são variantes já advindas, ou são releituras da proposta de Louis Poulsen, de outros designers, né? Mas reparem que sempre existe a luz dirigida ao centro e uma difusão em torno, que é o ideal para a sala de jantar. É a face agradável das pessoas bem vistas sem sombras, e a luz dirigida ao centro da mesa, né? Aqui uma luminária Foscarini, muito bonita, que tem essa difusão dos próprios elementos que circundam o pontinho luminoso, e uma luzinha jogada para o teto, exatamente o mesmo conceito, né? Muito bem, então, mesa de jantar, foi isso que eu consegui para responder ao Antônio Fernandes. E agora, pontos brilhantes nos pisos, pontos refletidos nos pisos brilhantes, é bem difícil, porque superfícies horizontais, quando o ponto é axial, ou seja, perpendicular ao piso, e o piso é escuro, é preto e é brilhante, a gente construiu o que no piso? Um espelho. E o espelho perfeito vai fazer o quê? Refletir tudo o que está lá em cima. Então, em primeiro lugar, se o eixo não for axial, a gente ainda consegue dirigir a luz, por exemplo, num museu. Se nós temos um ponto de luz jogado para a parede, esse ponto de luz não pode fugir para a nossa direção. Então, o que bate no piso, geralmente, mesmo que o piso seja brilhante, vai subir e vai iluminar a parede do quadro, não está exposto o quadro, mas não vai nos ofuscar. Fora isso, não vai ter reflexo que a gente veja. Fora isso, o ponto no piso brilhante é reflexo na certa. O que diminui? Diminui piso branco, mesmo que ele seja brilhante, ele vai refletir, a gente vai ver as luminárias no piso, mas ele vai ser muito menos agressivo. Segundo, a luminária tem que ter excelente controle de ofuscamento. Se a luminária não tem uma chamada luminância, brilho na boca muito forte, ela não vai aparecer também refletida muito, muito intensa. E, por fim, o brilho refletido, o branco, a luminária tem que ter uma abertura suficientemente pequena, né, para que ela apareça menos, e o facho deve ser concentrado, porque se o facho é concentrado, só quando nós entramos no facho é que nós vemos o brilho, né? Ao longo a gente vai ver só uma manchinha luminosa. Então, quem incomoda muito é a má luminária, é o ofuscamento, né? É o brilho excessivo da luminária. Então, nesse caso que eu estou mostrando agora, é um aeroporto, agora não me lembro de onde, mas esse saguão tem um piso muito brilhante e escuro, mais escuro porque ele está refletindo o teto é de madeira, então o espelhamento é quase que total, né? Nesse caso, essa solução é meio aflitiva, porque o brilho é tão perfeito que a gente pode pensar que está entrando numa piscina, né, num vazio. Isso é muito aflitivo, né? A gente perde a segurança porque perde a noção de piso estável, né? Nesse outro caso, uma sede da Porto Seguro, aqui em São Paulo, que foi feito há muito tempo, já tem uns 8 ou 9 anos, foi feito de LEDs, e nas áreas onde a decoração depois introduziu esses planos brancos e pretos, que resultaram muito bonitos, mas não fossem as luminárias com facho muito controlado, sem brilho, sem ofuscamento, isso ficaria uma coisa horrorosa. Reparem como no branco a gente não vê o reflexo e como no preto ele é absolutamente reproduzível. Não é ofuscante porque a luminária não é ofuscante, né? Se fosse seria uma tragédia, né? Esses exemplos todos, no próximo, nesse outro slide, a gente vê como o branco elimina esse reflexo, diminui praticamente tudo.
Nesses outros casos aqui, onde há uma grande luminosidade da sanca indireta, né, a luminância do teto é enorme, a gente vê a reprodução perfeita no piso, não há como. Mesmo na área branca, a gente vê porque a intensidade também é muito forte. Então, a intensidade da luminária não pode ser grande, luminância na borda, por exemplo, não pode ter luminária com vidro jateado embaixo, né? Eu não uma hora qualquer falar de luminária, o vidro jateado, ele aumenta a noção do brilho, né? Ele não tira o brilho da luminária, ele simplesmente tira o pontinho brilhante lá dentro da luminária e traz ele para uma boca toda luminosa. Então, não é uma correção de ofuscamento. O ofuscamento não existe quando o refletor é desenhado para o facho luminoso não ter sobra luminosa que venha para a nossa... Eu vou fazer uma hora qualquer uma live só sobre facho luminoso para vocês escolherem luminárias convenientemente, né? Hoje eu falei para um cliente, diz, olha, está pedindo desenho da luminária embutida no jardim para quê? Você vai ver uma bolachinha com aro escuro, com cristal e nada, isso não vale nada, porque você nem avalia pela fotografia, você nem avalia a qualidade da luminária, a resistência à umidade, muito menos o facho luminoso, né, que é o que interessa na luminária. A luminária é só invólucro, né? Claro que se tratando de uma luminária decorativa, o invólucro, o design, faz parte do decor, do ambiente, é claro que isso tem importância. Mas luminárias funcionais, círculozinho, bobagem, pediu, o que a gente tem que ver são essas coisas, porque é isso que vai incomodar, né? Então, tampo de baixo de vidro com acabamento marrom escuro, uma tragédia, né? Uma coisa horrível, porque a luminosidade, a reflexão é total. Então, imagine a gente trabalhando com a mesa do lado e esse monte de brilhos na mesa. Isso é muito ruim, né? Aqui, um piso branco também do Boston, tem muita luminosidade aqui, a gente vê pelo reflexo, mas não existe brilho nenhum. A luminária tem muito bom controle e o piso branco, apesar de ser brilhante, espalha muito bem o facho luminoso, né? Muito bem. Então, penso ter ajudado a moça que me perguntou sobre os pontos brilhantes, né? E aí me vem a ideia de, já que eu estou falando de coisas que são complicadas, que a gente deve evitar, eu vou fazer uma coisa bem suave, não estou aqui criticando nem reclamando de coisa alguma, mas eu vou esclarecer algumas dúvidas e enganos que muitas pessoas que fazem cursos, que veem palestras, acabam mandando para mim fotografias. Hoje em dia todo mundo fotografa tudo, né? Então manda fotografia dizendo assim, isso aqui está certo, eu acho que isso é um absurdo, coisa e tal. E aí, principalmente as pessoas que trabalharam comigo, que têm mais liberdade para fazer isso, né? Então eu encontrei aqui uma menina que me trouxe uma dúvida seguinte. Ela assistiu uma aula, né? Ela assistiu um curso, né? Uma aula em que o professor dizia que havia assistido uma live minha, né? Sobre balizadores e escadas, e que a pessoa, né, que sou eu, cara, tinha dito que pode ir próximo slide, está lá, só para recordar a capa da nossa live, né, escadas e balizadores. Aí no próximo slide, que nós já podemos mudar aqui, a gente fez eu mostrei 3 ou 4 coisinhas, como por exemplo esse primeiro slide, mostra que a gente pode fazer o balizamento de uma forma até que bem engraçadinha. Eu gostei bastante dessa solução, já mostrei naquela ocasião, né? Ficou um desenho muito simpático e muito bem executado, né? E se isso não for perfeitamente executado, melhor não fazer. Se ficar tudo torto, né? Aqui a luminária é boa e a instalação foi ótima, né? Então no outro slide eu mostro uma coisa que eu fiz com o Dante Lamana, só para indicar nós colocamos balizadores na circulação, não para iluminar nada, é apenas para indicar uma orientação de uma área de circulação rápida, né, de transição rápida. E aí eu mostrei o seguinte, na próxima slide a gente vê assim, escadas, essa aqui no caso é uma escada infeliz porque ela é escura, né? Então a escada, quando a luminária não pode ser colocada numa altura de 50 centímetros em relação ao degrau, ela mancha o degrau, né? E se a pessoa põe um degrau sim, um degrau não, para não comprar muitas luminárias, o que acontece? Um degrau fica claro, outro degrau fica escuro, claro e escuro. Isso é péssimo para a segurança da escada. Quando a pessoa vai descer, ela perde a profundidade, ela pode escorregar porque vai pisar no degrau escuro,
fora da posição, vai escorregar e os acidentes em escada são gravíssimos, né? Podem ser muito graves. Então, o que eu sugeri? No próximo slide eu mostrei uma outra situação, onde a escada é clara, mas veja, tem um degrau sim, dois não, um sim, dois não. A escada fica deformada e é isso que corre o risco. Então, na outra solução, o que eu disse? Na outro slide, o que eu disse? Eu estou repetindo o que eu falei aquela vez para chegar na observação do professor. Eu disse o seguinte: se não é possível colocar o balizador alto o suficiente para abranger uma parte maior da escada, infelizmente a gente tem que pôr um pontinho por degrau. Aí a escada fica íntegra, a gente enxerga todos os degraus, ela deixa de ser insegura. A outra maneira de fazer uma escada segura, a gente vê no próximo slide, é um corrimão iluminando a escada. Aí você tem a escada por completo, a lateral da escada. É lógico que a partir daí você identifica todos os degraus, né? Então, perfeitamente iluminado. Próximo, o que eu mostrei? Ou você faz a iluminação alta, seja por balizadores ou por corrimão, ou você põe um pontinho em cada degrau se você não conseguir suspender a iluminação. Então, o que o professor teria dito? Essa foi a fotografia que ela me mandou, eu tirei todas as referências para ninguém relacionar com o que foi, né? Não quero criar nenhum demérito para a pessoa, né? Mas, de qualquer modo, a pessoa falou duas coisinhas incorretas. A primeira foi: eu ouvi a live e a pessoa disse que tinha que pôr balizador em todos os degraus. Não precisa, vocês podem ver por aí que não precisa. Só que aqui o não precisa é improcedente, por quê? Porque quem ilumina a escada não é o balizadorzinho que está do lado do degrau, e até bem na frente do piso, né? Do remate do piso. Quem ilumina essa escada é o corrimão lá em cima, né? Tem um detalhe na parede que faz como se fosse uma sanca, joga a luz indireta, a gente vê o corte luminoso, né? E é só ver a tonalidade da lâmpada. Esse balizadorzinho tem uma tonalidade muito mais fria, né? Provavelmente 5.000 Kelvin, né? 5.000 K, e não está iluminando nada, e pelo contrário, ilumina a frente do degrau, 2 degraus escuros, frente do degrau, ou seja, o professor não soube interpretar a iluminação que ele viu aqui, né? E não soube perceber que quem ilumina a escada não é essa coisinha minúscula de cor diferente, é o que está lá em cima, né? Então são duas. Ela falou: isso aqui é um absurdo, eu vou falar. Não vai falar nada. Nunca peguem um professor em aula para dizer a ele que tem alguma coisa incorreta. Esperem um momento de um final de aula, calmamente, para dizer: professor, eu achei estranho isso aqui, vamos olhar juntos e tal. Para dar ao professor a chance dele poder rever o que ele falou e eventualmente ajudar os outros no sentido de dizer: olha, eu falei isso aqui, mas na verdade, olhando melhor, é assim e tal. Outras coisas que ela mandou e uma outra menina mandou também, dessa mesma aula, né? A pessoa teria apresentado a iluminação de prateleira como sendo backlight. Backlight é outra coisa, eu vou mostrar vários backlights para vocês, né? Backlight é aquilo que a gente ilumina, back no sentido é back, atrás, né? Luz atrás. Atrás do quê? De uma película que tem transmitância alta, né? Que permite a transmissão da luz alta em grande parte e que pode valorizar o desenho impresso numa superfície de alta transmitância. Então, backlights são esses anúncios que tem na rua em grande quantidade e tal. Isto aqui não é backlight. Então a menina teria perguntado: mas por que é backlight? É porque a luz vem de trás? É porque a luz vem de trás. Na verdade, essa luz aqui nem vem de trás, né? Porque ela vai para trás, né? A outra vem de trás e ela é ofuscante, a gente não deve fazer essa outra iluminação, né? Mas isso não é backlight. Também teria mostrado como backlight uma luz indireta, né? Na traseira da cama, né? Será que foi back porque é atrás dos travesseiros? Não sei porquê. Mas, de qualquer forma, isto não é backlight. Na verdade, eu me senti no direito de esclarecê-los, porque eu considero isso muito ruim do ponto de vista, né, de informação, né? O próximo slide, por exemplo, também foi apresentado como wall washing, esse sistema de manchas listadas na parede. Isso não é wall washing, né? Isso nunca foi wall washing. Isso é, na verdade, um sistema de manchas que tem que ser evitado a todo custo. Aí eu falei: olha, eu acho que foi o wall washing aqui do lado direito.
Ela falou, não, ele mostrou essa parte aqui como sendo o wall washing. Não é o wall washing, nós vamos ver por quê. E por fim, ele disse que essas arandelas podem se chamar arandelas ou plafond vertical. Eu achei divertido, por isso que eu vou falar, que eu acho bastante interessante. Mas assim, talvez, né, eu vou voltar até a fotografia, porque o texto não interessa para vocês, a fotografia anteriormente aqui, né, vou pedir para substituir, ele chama de plafond vertical. A questão é a seguinte, antigamente, plafond em francês, plafond, mas só que tem um D mudo no final, né? Plafond é teto, né? Sous le plafond, é baixo do teto. É uma coisa bastante usada, uma palavra bastante comum na língua francesa. E plafonnier era o que nós usávamos há muitos anos atrás para chamar um lustre que é aplicado, uma luminária qualquer aplicada ao teto. Em francês, plafonnier é usado, também significa isso, uma luminária aplicada ao teto, e tem 2 N's. E aqui no Brasil, obviamente, se escrevia com um N só, né? Mas era plafonnier. Eu acredito que a palavra plafond vem daí, né? Sem tirar o plafonnier, fica plafond. Mas plafond significa teto e não luminária, né? E como o teto é horizontal, o rapaz chamou de plafond vertical, que é uma arandela. Mas plafond vertical seria teto vertical, né? É uma coisa assim... Como é que as pessoas pensam em mudar o nome de uma coisa tão sacramentada como arandela? Arandela é luminária de parede, pronto, aquela que fica em superfícies verticais. E o lustre aplicado ao teto é aquele que fica na superfície horizontal do teto. É mais importante usar a expressão certa do que criar palavras para significar essas coisas que não têm sentido. Em inglês, arandela é wall lamp, né? Vamos para o próximo agora, né? Então, o que eu fiz? Eu vou falar rapidamente. Nós já falamos dos balizadores, já acertei essa história da arandela. Só vou lembrar que nichos e prateleiras, a gente usa réguas assimétricas para iluminar, né? Eles não são, nunca foram, jamais serão, como chama, luminária, backlights, né? Então, nós vamos ver nos próximos 2 slides, a gente vai ver o que nós mostramos de prateleiras, né? E mostrando que, vejam, coloquei aqui uma luminária com uma régua bem wall washer, né? Que até eu comentei com vocês, para nunca chegarem até o ponto final, para não dar aquele corte marcante no finalzinho, né? Mas reparem como o facho é assimétrico, ou seja, ele vai só para o lado da cavidade da prateleira. Aqui no próximo slide eu mostro claramente o que é a fotometria, né? Fotometria é simplesmente aquele corte que você vê no final da prateleira, né? É uma luz que se distribui só do lado esquerdo, né? Como se fosse assim, oeste, né? Em relação aos pontos cardeais, e que causa um efeito agradável quando ele é colocado de frente. Aqui no caso, aqui os brasileiros gostam de colocar do fundo para cá, né? Certamente, eu não consigo entender porque a frente fica não iluminada, como a gente vê bem nessa fotografia de cima, né? E, de novo, aqui a gente vê que se a gente para o perfil antes do final, a gente elimina essa grosseria daquele pontinho muito brilhante no final, né? Mas são fachos assimétricos. Essa é uma solução próxima aqui de uma biblioteca, acho que na China, e que usa esse sistema de luz frontal a partir de réguas assimétricas, com um desenho bastante interessante, né? Muito criativo e muito bem resolvido tecnicamente, né? Na próxima, né, eu vou falar, então, aproveitando dos outros os sistemas que a gente designa por conta da direção da luz, uplighting, downlighting, que vocês estão cansados de saber, wall washing e grazing wall washer, né, que são lavagem de parede, vou mostrar, e backlights. Então, nós vamos lá ver up and down lighting. Fiz aqui um uso de um sisteminha que eu uso no escritório para mostrar como é que funcionam as coisas, né? Cada vez a gente vê como a parede vai ficar iluminada. E reparem, eu sempre peço para colocar a luminária encostada na parede, porque essa mancha luminosa que vocês estão vendo aqui é nada mais nada menos que a fotometria da luminária. No próximo slide a gente vê, essa é a fotometria da luminária. É a mesma coisa que se vocês encostarem a luminária de topo na parede, vocês vão ver a fotometria.
Para nós, arquitetos que não gostamos de gráficos, né? Eu sou obrigado a usar os gráficos, mas se vocês que não gostam de gráfico, eu também não gosto, mas tem que usar. É mais fácil colocar a luminária na parede e ver qual é o facho da luminária. A fotometria representa o facho, portanto o efeito luminoso, que é o que interessa na luminária, né? Então, no próximo slide, a gente vê uma fotometria completa, isso não interessa para vocês. E aí, vejam só, no outro slide, a gente vê uma galeria iluminada com um facho luminoso médio, como se deve, numa altura conveniente, iluminando a parte dos quadros e o seu entorno, que é mais agradável do que fazer só o quadro, né? É muito fantasioso. Numa outra solução, já temos um sistema de trilhos e manchas na superfície que não são tão elegantes quanto nós vimos na solução anterior, é o mesmo facho. Mas a gente também pode ter o downlighting com linhas lineares, né? Aqui a gente vê uma solução proposta pela Mônica, Mônica Lobo, nossa colega, e que é um resultado muito bonito, elegante, que ilumina muito bem esse ambiente, né? Convenientemente, né? Então, próximo slide, a gente vai ver o contrário do downlighting, o uplighting, luz para cima, né, indireta. Se a gente coloca a luminária na parede, eu só estou mostrando o facho, né, para ver como funciona isso. A gente vê que o resultado é marcante do ponto de vista da abertura para o teto. E aí nós vamos ver a fotometria da luminária, que é representada dessa forma, né? No próximo slide a gente vê o quê? Muitos exemplos de luz uplighting, sempre notando que se a gente quer usar bem o uplighting, há que se ter uma grande distância entre a fonte e a superfície iluminada. Caso contrário, a gente tem uma linhazinha, geralmente toda torta, que é horrorosa e que as sancas que a gente faz aqui no Brasil, né? Eu não faço mais, a maioria das pessoas faz, né? São muito feias de ver, né? Então essa luz indireta é um ganho de qualidade maravilhoso, porque além de fazer uma iluminação muito segura para quem está circulando em grande quantidade, são metrô de Moscou e aqui uma igreja, eu não me lembro bem aonde, né, mas belíssimo exemplo, né, da luz indireta, é uma valorização de superfícies que estejam bem tratadas como essas, né? Aqui a entrada do Bank Boston, que também tem luz indireta. Isso é concreto, mas a luz funciona maravilhosamente bem, as pessoas se veem, é confortável, é seguro, e depois a linguagem da cobertura fala muito bem com as plantinhas iluminadas à esquerda, né? Eu adoro fazer iluminação de exteriores porque o contraste geralmente é forte, né? É mais bonito de se ver. E aqui a gente vê uma luz direta, eu mostrei a fotometria, linhas luminosas, isso, se não me engano é JFK, né? O aeroporto de Nova York. Então, vejam como é sutil e perfeita a distribuição luminosa, né? Faixa é correta, a altura é correta e a sensação de plenitude de luminosidade é maravilhosa, né? À noite funcionam as laterais e de dia a clarabóia central, né? Muito boa solução. A mesma coisa aqui nessa cúpula, muito bem desenhada, reparem, quando tem boa distribuição, a altura é grande, né? Na sanca a gente não pode ser mesquinho. Pobreza não pode ter sanca, de jeito nenhum. Se a altura não for suficiente, melhor não fazer, né? Essa é uma solução belíssima. No próximo, a gente tem o que eu chamo o prêmio Nobel de boa iluminação indireta e de boa iluminação de corredores, né? A criatura que desenhou isso, eu não sei o nome, não consegui achar, fez um trabalho magnífico de um teto alto com luz linear, indireta, e ele criou elementos, né, formalmente variados. O elemento é o mesmo, só que ele coloca ora numa inclinação, ora no outra, ora no... Então a diferença de um para o outro cria um desenho espetacular. Isso é que é fazer um corredor uniforme, provavelmente sem graça, transformá-lo numa joia luminosa, né? Muito bonita a solução. E depois tem também up and down lighting, né, que a gente vê na parede aí, para cima para baixo, fotometria que a gente pode olhar. Aqui eu tive que pegar duas, né, porque eu não achei a fotometria dupla, mas dá para entender que na fotometria vem os dois fachos, nos dois hemisférios, um para cima, norte, e outro para baixo, sul, né? E aqui alguns exemplos de solução dupla, porque na sala de jantar isso é muito útil, e nas salas, de uma forma geral, reuniões, etc. Repare que na sala de cima há luz para baixo, luz para cima, e isso é muito confortável para quem está na mesa, para quem está trabalhando. As
pessoas se veem, é bastante agradável. A mesma coisa nessa sala de refeições, luz direta, projeto do luminária do Fernando Prado, né? Muito bonito e muito eficiente. E aqui o washing, agora sim, nós vamos mostrar que os sistemas wall washing de listas não são wall washing, tá? São má iluminação, não merece outro nome, é só má iluminação. Então, mancha na parede é uma desgraça, estraga os ambientes. Não são efeitos. Às vezes a pessoa, mas tem aquele efeito que mancha assim a parede, que marca aquela coisa na parede. Não, isso é um defeito, não é um efeito, é um defeito. Então não pode se usar. Wall washing é uma luminária regular com um facho que abrange toda a parede, como se vê na foto de frente, e que faz uma iluminação regular, uniforme da superfície. Para o quê? Para que a gente possa vê-la na integridade arquitetônica. A gente não quer ver, vejam que interessante a parede aqui debaixo dessa segunda fotografia embaixo. Como ela está regular, como se vê o padrão da madeira, da composição, que é muito bonito, muito elegante. Se fosse todo manchado, a gente teria um ruído e não veria o espaço como ele é de verdade, como o arquiteto propôs, né? A mesma coisa em cima, museus, geralmente, a iluminação dos expositores é perfeita, né? Mas tudo feito com wall washing, né? Não tem nada a ver com aquelas manchas. Essas superfícies aqui são perfeitas, né? A parte de cima é com uma grande sanca indireta, iluminando de cima para baixo por reflexão da parte superior do teto, né? E a parte de baixo, um lighting naquele painel, iluminando o desenho de madeira do painel, todos eles wall washing, porque todos eles são regulares, ou seja, a fotografia mostrada com aquelas faixas é o oposto daquilo que se quer no wall washing, de lavar a parede por igual, né? E aqui, luz difusa de grande pé direito faz uma difusão perfeita nas pinturas, né? Aqui nós temos dois exemplos de wall washing com luminárias pontuais. Os outros eram lineares, mas aqui pontuais. Essas luminárias da superfície do ambiente primeiro ambiente de acima, provavelmente são ERCO. ERCO tem faixas luminosas perfeitos, né? Perfeitos, não é mais ou menos, é perfeitos. Então, são pontos. Primeiro, você não vê brilho nenhum no ponto luminoso. Segundo lugar, a superfície é perfeita, né? Então, isto é wall washing perfeito. Mas é por pontos. Quando eu fiz esse painel do Cândido Portinari aqui em Boston, eu usei fachos assimétricos, que são essa segunda linhazinha que não tem brilho algum e que iluminam as obras de arte propriamente ditas. E as outras são luminárias circulares, a época era fluorescente compacta, não tinha outra coisa, para complementar a parede, para não deixar só a pintura, o quadro iluminado. E o restante da luz de baixo é a luz do teto que bate no piso branco e ilumina a superfície de madeira e o quadro também embaixo, né? Portanto, agora a gente vai falar de mancha nas paredes só para reforçar o seguinte: mancha na parede é pecado mortal, é feio, é desagradável. Eu sugeriria que vocês fizessem uma viagem, assim, uma viagem por fotografias na internet de obras importantes, né? Vocês vejam essa outra fotografia próxima, a gente tem um teatro com forro mais ou menos parecido, duas fotos do teatro mais ou menos parecidas. Uma não tem mancha nenhuma na parede, é um trabalho que eu fiz com um rapaz de Londrina, trabalhou comigo como jovem e fizemos esse trabalho no Teatro de Londrina, muito bonito o projeto de arquitetura dele. E o outro está cheio de manchinhas no teto. Comparem as coisas para vocês verem que mancha na parede é pecado mortal, né? Pinacoteca que vocês veem aqui agora não tem nada a ver com facho nenhum. Vejam que coitadinho dos quadros aqui na fotografia de cima estão todos rajados. Não se vê o quadro, se vê as manchas em cima da moldura do quadro. Iluminação horrorosa, né? Horrível. Então mancha na parede, esqueçam. A gente tem que fazer uso dos programas aplicativos de cálculo para ver as imagens em preto e branco, para ver a intensidade e a distribuição da luz nas superfícies. É uma coisa tão fácil, não se pode errar nisso hoje em dia, né? Então, vejam só, essa outra fotografia, essas outras duas fotografias, a fotografia de baixo, em primeiro lugar, está super iluminada, né? Tem fundo claro, o objeto exposto é claro, então muita luz nele, muito branco, muito exagero.
Muito melhor a exposição da parte superior, onde existem elementos com cores pastel muito suaves, funcionam muito bem como fundo das obras de arte, e o facho luminoso é macio. Então, muito melhor do que essas manchas dos fachos de baixo, né? E aí, eu quero mostrar só o Festival Nacional do Facho Luminoso, né? Que é muito feio, muito ruim. E vejam, a fotografia de baixo é assim, a confusão geral, né? Tudo que o Gestalt fala que não pode fazer, digamos, né? Mas a fotografia de cima são fachos colados numa superfície que tem uma textura. Então isso vira uma tentativa tímida de um grazing wall washer para visualizar, só que é uma lista assim, outra não. Então na próxima eu vou mostrar uma fotografia espetacular de um ambiente belíssimo do spa do hotel Kyoto, Ritz-Carlton, Ritz de Kyoto, que é uma maravilha de spa. Na entrada, a gente tem um painel totalmente trabalhado, com textura, uma textura rica, são painéis, né? Industrializados e tal. E o que eles fizeram? Vejam como é diferente daquelas manchas rajadas na parede. O designer usou uma luminária que não tem nenhum ofuscamento, não tem brilho nenhum. O facho é bem concentrado, porque ele quis fazer essa ondulação, que aqui é muito diferente. Como a textura é rica, ele valorizou a textura, e reparem, ele não manchou diretamente, ele não começou o facho do chão, né, como os outros grosseiramente. Ele dá uma sutileza de afastamento, o painel está bem iluminado lá em cima, porque o facho é bem intenso, parecem assim como se fossem bandôs, painéis correndo, bandeiras corridas na superfície, como se fossem aquelas bandeiras de guerra dos antigos shogun japoneses, né? Muito bonita a solução, belíssima a solução. E de quebra, lá direito, eu vou mostrar aqui os produtos expostos do spa, né? Que são produtos próprios, todas as prateleiras iluminadas com facho de frente, né? Não tem essa besteira do facho de fundo, por acaso vi isso agora. Mas vejam como é diferente daquilo que a gente mostrou anteriormente, né? E eu uso muito essa questão de não iluminar a base das coisas nos jardins, né? Todos os meus jardins eu faço as coisas bem suaves na parte de baixo, para que as árvores tenham uma espécie de leveza e fiquem flutuando na noite, né? É muito mais bonito isso do que fazer aquela coisa fincada no chão. Veja esse guapuruvu de baixo aqui, ele é enorme, e ele está muito frondosamente iluminado no nosso campo visual, mas ele não está fincado no chão, então parece que ele está com uma leveza muito maior, né? É muito bonito isso. O Grazing Wall Washer é o facho luminoso rasante, que vem e dá demonstração, valoriza a textura, né, da superfície, quaisquer que sejam, downlighting, de cima para baixo, ou uplighting, aqui tem uplighting, downlighting, tudo aqui é uplighting, né? Podem ser lineares, podem ser pontuais, como aqui. E aqui, sim, são fachos que mostram um desenho na superfície, mas é muito elegante, não tem nada a ver com o que nós falamos antes. E o backlight, que eu já tenho que encerrar, são justamente nada disso, mas são aqueles elementos que a gente costuma ver na publicidade das cidades, nas circulações de metrô, principalmente, né? Elementos de fachada, elementos de arquitetura propriamente ditos, muros, paredes de vidro com luz atrás, são backlights também, porque esse é o sistema, né? Logos, principalmente, são todos feitos hoje em dia com LED, tudo vira perfeito. Luz embutida no espelho do banheiro, por trás também é um backlight, né? Ou painéis, né? Painéis tanto decorativos de algum ambiente, como esse painel no Laboratório Fleury, que nas salas de radioterapia e outros raios gama, etc., que eles criam hoje elementos no teto para o tempo passar mais rapidamente, né? Clarabóias de grande extensão, são todas backlights, né? Telas tensionadas, idem. Vitrais são backlights, né? Vitrais são coisas maravilhosas, né? De dia a gente vê no interior e à noite a gente vê na fachada. É belíssimo. Os vitrais da Catedral de Brasília são belíssimos. São joias. Aqui são alguns vitrais de Notre Dame, não são aqueles da Rosácea Central, mas são todos eles belíssimos. E aqui o Palau das Artes da Música em Barcelona, que tem clarabóias absolutamente
maravilhosas, né? Então vejam, eu mostrei essas coisas para recuperar coisas enganosas, porque isso vocês têm que ter a autonomia de identificar sozinhos, né? Não haverá alguém que faça isso por vocês. Vocês têm que ter condições para dizer, não, isso eu vou jogar fora porque não está certo. E o meu esforço com vocês é nesse sentido, né? Então, a gente já avançou o horário, vamos parar para depois ter pelo menos 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ok? A gente dá uma pausinha rápida. A Ana Clara perguntando: é mais difícil chegar a um resultado positivo de wall washing com fachos pontuais? Não é mais fácil. Mais fácil é com fachos lineares, né? Mais fácil. Mas fachos pontuais tem que ter um facho muito perfeito, porque se eles são pontuais, eles têm que ter uma abertura tal que um aqui se some ao outro de lá, fazendo um todo uniforme. Então, sim, a luminária tem que ser perfeita. Eu conheço um fabricante no mundo que faz dois, a Zumtobel e a Erco e a Zumtobel, né? É muito difícil fazer isso. A Lumine tem uma luminária que a gente costuma usar aqui, que tem muito bom resultado. Agora, muito difícil, porque a ótica em si é dificílima de obter, entendeu? Então, é mais fácil ao fabricante conseguir uma uniformidade, tanto horizontal, né? Linearidade horizontal, garante a uniformidade horizontal. A vertical, qual é o segredo da luminária para iluminar regularmente uma superfície? Nunca será regularmente com perfeição. Vocês viram naquela superfície que eu mostrei com as luminárias Erco, que também tinha uma luzinha embaixo, né, para compensar. Toda a luz que vem de cima, digamos uma linha luminosa com facho assimétrico para a superfície aqui. Toda a luz que chega quase que axialmente, quase de forma ortogonal na superfície, é vista em 100%. E toda a luz que chega tangenciando tem uma perda gigantesca, correspondência ao cosseno ao cubo, enfim, do ângulo de incidência. Mas sim, tem uma perda enorme por causa da incidência. Toda a luz que vem perpendicular é 100% aproveitada. Se ela vem tangencialmente, ela é praticamente perdida. Imagine uma luz rasante na superfície. Ela tende a virar zero, né? Aqueles raios a gente vê porque eles estão afastados, mas se eles estiverem aqui colados na superfície, for um pontinho, eles morrem em seguida. Vamos dizer assim, iluminação de rasante numa grama. Ela começa aqui e logo acaba, né? A própria superfície impede o percurso do raio luminoso, né? Do fluxo luminoso. Então, o segredo da luminária assimétrica é ter pouca luz aqui e ter um refletor que jogue toda a luz refletida aqui para baixo. A gente compensa essa diferença. E assim mesmo a diferença vai ser de 1 para 5. Não é 20 aqui, 100 aqui, ou 25 para 100, 1 para 4. Então, sempre que se tem um quadro, uma pinacoteca, é desejável que haja luminárias batendo aqui para jogar a luz de baixo para cima e auxiliar isso. Caso de gôndolas também de supermercado, né? Ou expositores de lojas de uma forma geral. Isso é meio difícil de conseguir, mas pontualmente é muito mais difícil conseguir, né, com as luminárias que nós temos, obter a uniformidade. A luminária tem que ser muito boa. Se ela for muito boa, ela vai conseguir. Principalmente quando ela não... Porque o wall washing, muitas vezes se supõe usar a parede inteira iluminada. Mas se a gente tem wall washing rasante aqui para iluminar uma obra de arte, como eu mostrei no Boston, é mais simples usar o pontual. Agora, para fazer aquela superfície perfeitamente regular, a luminária tem que ter uma ótica perfeita. Então, é mais difícil a luminária pontual. É mais difícil, por causa da falta de qualidade dos fachos luminosos, né? Na linha horizontal é melhor. Mas, assim, estou falando bem conceitualmente, né? Mas isso, numa visita a fabricante, por exemplo, a minha ideia seria pedir a eles para mostrarem um facho luminoso, a gente aplica na parede, para vocês verem como isso funciona, né? Eu sempre sugiro, e talvez aí funcione essa sugestão minha, comprem lanterninhas, sabe, lanterninhas com fachinhos que a gente pode variar, mais concentrado, mais aberto,
e comecem a andar com a lanterninha, não por aí à toa, né, que pensaram que são malucos, né, mas andem em casa e vejam nas paredes, ponham a luz no teto, por exemplo, mesmo essa luzinha que a gente usa nas palestras, né, para mostrar aquele pontinho laser vermelho, né? Quando a gente coloca dentro do refletor de uma luminária, a gente vê perfeitamente como funciona o refletor, né? Então, é muito divertido fazer isso, porque vocês começam a entender como a luz caminha dentro do espaço. Então, a luminosidade de um wall washer, se é linear, mais fácil, né? Mas ele também pode funcionar mal, porque ele pode ter a luz só aqui em cima e não ter o refletor adequado que jogue a luz aqui embaixo para compensar essa luminosidade, né? Então, tudo é uma questão de ótica. Facho luminoso é toda uma questão de ótica, né? Gilberto Franco e eu vivemos um longo período projetando fachos luminosos inexistentes aqui no Brasil na época e ganhamos uma certa sensibilidade, vamos dizer assim, para identificar os fachos luminosos, de maneira que quando às vezes a gente ia fazer um teste de luminárias, né, para comparar luminárias, a gente dizia, não acende, não liga a luminária. E a gente olhava para a luminária apagada, mas só de olhar o refletor, a gente sabia a saída do facho e a conformação do facho pelo reflexo da lâmpada no próprio refletor, né? Na época da lâmpada tubular, né, a gente via a luminosidade do reflexo da lâmpada, dizia, essa aqui está indo para cá o reflexo, né? Ou essa aqui para cá, ou essa tem um facho duplo maior do que a saída, que dá ofuscamento, enfim, é muito interessante isso daí. Eu estou falando logicamente coisas que vocês estão com dificuldade de entender, mas vou dar uma aula sobre isso. Nós vamos fazer aula com o Gil, com o Fernando Prado e tal, para mostrar como a luminária tem que ter o seu aspecto decorativo, formal, que contribui para o desenho dos ambientes, e como ela tem que ser bem desenhada na sua essência. A essência da luminária é o facho luminoso, né? Eu vou prestar atenção nessas coisas, eu tenho anotado isso para poder traduzir isso depois nos cursos que a gente está fazendo, porque essas são as dúvidas, né? Quando eu digo que eu aprendo com vocês, eu aprendo para ver o que a gente tem que falar, né? Vejam, se surgir alguma pergunta, se vocês lembrarem de alguma coisa, podem mandar a pergunta, a gente responde depois, ou eu respondo para vocês. É muito fácil, com os mídia atual é fácil responder, sabe? Não é uma coisa, antigamente era pior. Só? Bem, então encerramos a nossa live hoje, ficamos felizes com vocês mais uma vez e próxima semana a gente se vê novamente. Um abraço para todos, muito obrigada.